Meu nome é Marina Vidal, tenho 32 anos e sou antiquarista especializada em espelhos antigos. Minha paixão por esses objetos vem desde a infância, quando passava horas na casa da minha avó observando o espelho da sala. Uma peça vinda de Portugal, cheia de entalhes e manchas do tempo. Com os anos, transformei esse fascínio em profissão, viajando pelo país para garimpar espelhos históricos e restaurá-los, devolvendo-lhes o brilho e a dignidade do passado. Nunca temi o que refletiam, acreditando que um espelho é apenas um objeto. Até conhecer a mulher no espelho, uma experiência que abalou tudo o que eu considerava seguro. A história começou no outono, quando um colecionador excêntrico, o Sr. Breno Montenegro, me procurou. Ele havia herdado uma antiga propriedade no interior de Minas Gerais, a Fazenda Santa Adelaide, e me convidou a avaliar a coleção de espelhos guardados no casarão principal. Segundo ele, a fazenda pertencia à sua família havia gerações, mas ficara décadas abandonada após uma tragédia familiar. Breno queria vender a maioria das peças, menos uma em especial, que desejava restaurar. Aceitei a proposta animada. Era uma oportunidade única de acessar espelhos raros. Cheguei à fazenda em um fim de tarde chuvoso. O casarão era imponente, paredes brancas, janelas de guilhotina, varanda extensa e telhado de barro. Um ar de melancolia pairava no ar, e o cheiro de terra molhada se misturava com o perfume das roseiras do jardim. Breno me recebeu com um sorriso contido, mostrou-me meu quarto de hóspede e, após um café, levou-me a uma sala no andar térreo, onde os espelhos estavam organizados precariamente. Havia ali uns 10 espelhos de diversas épocas, 2 venezianos do século XIX, um francês Art Nouveau e outros mais simples. Mas um, em particular, chamou minha atenção. Tinha cerca de 1,5 metros de altura, moldura de madeira escura entalhada com figuras de flores e pássaros, e seu vidro estava opaco, precisando de uma limpeza profunda. Ao me aproximar, senti um leve arrepio, nada além de uma sensação estranha, provavelmente o frio da sala. Breno confirmou que aquele era o espelho que desejava restaurar. Este espelho é o mais antigo da coleção, Marina. Acreditamos que veio com minha trisavó, Adelaide, quando se mudou da Europa para cá, no início do século XIX. Diz a lenda da família que minha trisavó era muito apegada a ele. Passava horas diante do espelho, penteando os cabelos e cantando. Mas depois de sua morte, ocorreram fatos estranhos na casa, e o espelho acabou sendo guardado nesta sala, jamais utilizado de novo. Achei a história pitoresca. Muitos objetos antigos carregam lendas familiares. Prometi ao Breno que faria o possível para recuperar o brilho e a nitidez do vidro. No dia seguinte, iniciei o trabalho. Montei minha bancada de restauro com panos, pincéis, solventes e cera. A sala era iluminada por lamparinas, pois a fiação era antiga e a energia elétrica instável. Enquanto removia camadas de poeira do vidro, notei pequenos arranhões na superfície interna. Estrias quase imperceptíveis. Não dei muita importância. Trabalhei a tarde toda e, ao anoitecer, a chuva apertou. Decidi encerrar o dia e subir para meu quarto. Naquela noite, tive um sonho inquietante. Sonhei que estava na mesma sala diante do espelho, mas a luz era apenas a da lua. No reflexo, vi uma mulher de longos cabelos negros, pele pálida e olhos arregalados, me olhando da escuridão. Acordei suando frio, o coração disparado. Seria o cansaço e a sugestão das histórias de Breno? Na manhã seguinte, retomei o serviço. Desta vez, trouxe meu laptop para ouvir música e aliviar a tensão. Enquanto limpava cuidadosamente o vidro com um pano úmido e uma solução especial, senti novamente aquela sensação de ser observada. Levantei o olhar para o reflexo e quase deixei cair o pano ao ver a mesma mulher do meu sonho. Lá estava ela, dentro do espelho, parada atrás de mim. Virei-me depressa, mas não havia ninguém no quarto. Quando voltei a olhar o espelho, a mulher havia sumido. Meu raciocínio lógico tentou explicar. Luz e sombra, meu próprio reflexo distorcido, talvez meu subconsciente influenciando minha visão. Mesmo assim, o medo latejava em mim. Decidi não comentar nada com Breno. Continuei o trabalho, mas agora sempre olhando pelo canto do olho, atenta a qualquer movimento no reflexo. Por vezes, via a silhueta fugaz daquela mulher, sempre imóvel, me encarando.
Quanto mais limpava o espelho, mais nítida parecia sua aparição. Ao final da tarde, Breno apareceu para ver o progresso. Ele notou meu desconforto e perguntou se estava tudo bem. Hesitei, mas resolvi contar parcialmente o que estava acontecendo. Disse que sentia a presença de algo estranho no espelho, talvez apenas minha imaginação, mas que isso me incomodava. Entendo, disse ele pensativo. Minha família sempre falou de histórias esquisitas sobre este espelho. Minha avó contava que uma ancestral distante, chamada Beatriz, teria enlouquecido diante dele, afirmando ver uma mulher presa no reflexo. Beatriz teria desaparecido pouco depois e alguns acreditavam que seu espírito ficou preso no espelho. A informação me deixou arrepiada. 2 mulheres, Adelaide, atriz-avó que trouxera o espelho, e Beatriz, a ancestral que enlouquecera. E agora, eu via uma estranha no reflexo. Poderia ser Beatriz ou outra mulher. Naquela noite tive um pesadelo mais aterrorizante. Sonhei que estava dentro do espelho, em uma versão distorcida da sala. A mulher estava lá, a poucos passos de mim, e pude ver seu rosto contorcido pela dor e raiva. Ela levantou a mão, tentando me agarrar. Acordei gritando, assustada. Nos dias seguintes, a situação piorou. Mesmo durante o dia, ao trabalhar no espelho, via a mulher com mais frequência. Às vezes, ela movia os lábios, como se quisesse falar, mas nenhum som chegava até mim. Outras vezes, apontava para a moldura ou para algum ponto específico do quarto. Mas eu não entendia seu recado. O medo se transformou em obstinação. Eu precisava entender o que aquela alma presa no vidro queria. Comecei a investigar mais a fundo a história da fazenda. Vasculhei o sótão do casarão com permissão de Breno, encontrando velhos álbuns de família, cartas, registros. Em uma caixa empoeirada, achei um diário antigo com capa de couro sem nome na capa. Ao folheá-lo, descobri que pertencera a Carolina, filha de Adelaide, e continha relatos perturbadores. Carolina escrevia sobre uma jovem chamada Luísa, uma prima distante que veio morar na fazenda por um tempo. Luísa era descrita como bela e introvertida, passava horas diante do espelho herdado por Adelaide. Carolina descrevia episódios estranhos. Luísa dizia ver outra mulher no espelho, uma figura do passado que a observava e sussurrava segredos terríveis. A certa altura, Luísa deixou de comer, de dormir, obcecada pelo espelho, e numa noite de tempestade, desapareceu sem deixar rastro. O diário sugeria que Luísa acreditava que a mulher no espelho precisava de ajuda para se libertar, e que ela própria havia tentado algum tipo de ritual. Parei de ler, o estômago embrulhado. Seria Luísa a mulher que eu via? Ou era a mulher que Luísa dizia enxergar? 3 gerações de mulheres atormentadas por aquele espelho. Eu era a 4ª a testemunhar o fenômeno. Voltei ao espelho disposta a tentar me comunicar. Levei uma vela e um bloco de notas. Acendi a vela, apaguei as luzes e sentei em frente ao espelho, esperando a aparição. Ela não demorou a surgir. Seu rosto emergiu do escuro, pálido e tenso. Eu sei que você está presa aqui, falei a voz trêmula. Preciso que me mostre o que deseja. Você quer sair? Quer vingança? O que posso fazer? A mulher moveu os lábios, mas não havia som. Fez um gesto lento, apontando primeiro para mim, depois para a moldura do espelho. Olhei a moldura de perto e notei que um dos entalhes, entre as flores, parecia representar uma chave. Será que havia um compartimento secreto? Com uma faca fina, tentei separar uma parte da moldura. De fato, a madeira tinha uma pequena portinhola oculta. Dentro dela, encontrei um medalhão antigo, com a miniatura de um rosto feminino pintado em esmalte. A imagem mostrava uma mulher muito parecida com a aparição. Atrás do medalhão, uma inscrição. Perdoe-me, Amélia. Amélia. Um novo nome surgia na história. Você é Amélia? Perguntei, levantando o medalhão para o reflexo. A aparição inclinou a cabeça como se confirmasse. Seus olhos pareciam marejados. Então apontou para a janela. Caminhei até lá e observei o jardim. Nada de especial. Mas no reflexo do espelho, a paisagem do jardim parecia ligeiramente diferente. Havia uma estátua que eu não enxergava na realidade. Uma estátua de pedra de uma mulher segurando uma rosa.
Olhei bem pela janela no mundo real. Nenhum sinal da estátua. Mas no reflexo, ela estava lá, imponente e antiga, atrás de um emaranhado de roseiras secas. Na manhã seguinte fui ao jardim, determinada a procurar a estátua. Tive que cortar alguns galhos com a tesoura de poda até encontrar uma base de pedra parcialmente enterrada. Removendo a vegetação, encontrei a estátua, decapitada e desgastada pelo tempo. Os restos da escultura do rosto jaziam no chão, em pedaços. Lá, entre as raízes, achei um anel de ouro com as iniciais AM. Amélia e o que mais? Talvez o nome do homem que a condenou a esse destino. Voltei ao espelho, mostrando o anel e o medalhão. Encontrei isto no jardim. É importante para você? A aparição surgiu e desta vez tentou mais intensamente se comunicar. Seus lábios se moveram mais rápido, seus olhos cheios de angústia. Tentei ler seus lábios. Parecia repetir uma palavra. Concentrei-me. P-A-Z. Paz, ela dizia. Queria paz. Talvez para libertá-la eu precisasse reunir esses itens, o medalhão, o anel, e fazer algo. Pensei em um ritual simbólico. Enterrar esses pertences no jardim, junto aos pedaços da estátua, devolvendo à terra sua história, ao mesmo tempo em que queimaria uma pequena carta reconhecendo o sofrimento de Amélia. Contei minha ideia a Breno, que ouviu com ar incrédulo, mas não se opôs. Naquela noite, levei uma vela, o medalhão, o anel e um pequeno papel em que escrevi: Amélia, reconheço seu sofrimento e peço que encontre a paz além deste espelho. Que a terra lhe acolha e a memória seja restaurada. Levei também os fragmentos da estátua, recolhidos com cuidado. Sob a lua cheia, cavei um pequeno buraco junto à base da estátua arruinada. Coloquei o anel, o medalhão e a carta. Depois enterrei tudo. Acendi a vela e rezei em silêncio, embora não seja religiosa. Pedi que Amélia encontrasse o que buscava. O vento soprou suave, mexendo as folhas secas. Uma coruja piou ao longe. Retornei à sala do espelho. Nervosa, olhei meu reflexo. Por um instante não vi nada além de mim mesma. Pensei que talvez não tivesse funcionado. Então, vi o vulto de Amélia surgir, pálido e hesitante. Mas desta vez, seu olhar era mais brando, menos amedrontador. Ela ergueu a mão, como que acenando um adeus tímido. Seus lábios se mexeram novamente, formando obrigada, ou algo assim. Em seguida, sua imagem desvaneceu, lentamente, até não sobrar nenhum traço dela no vidro. Solucei, emocionada. O peso que habitava o espelho desapareceu. A sala parecia mais clara, o ar menos denso. Toquei a moldura, agradecendo silenciosamente pela experiência e pelo aprendizado. No dia seguinte, terminei a restauração do espelho sem mais interrupções sinistras. Breno notou a mudança no clima da casa. Entreguei-lhe o espelho restaurado, agora brilhante. Ele adorou o resultado e me pagou generosamente. Perguntou, meio brincando, se o fantasma havia ido embora. Sorri e apenas disse: Acho que sim. Acho que agora ela está em paz. Deixei a fazenda alguns dias depois, levando comigo uma sensação estranha de ter participado de algo maior que minha compreensão. Uma história antiga, feita de dor, segredos e almas presas entre mundos. A mulher no espelho deixou de ser um enigma atormentador para se tornar uma lembrança agridoce de que nem tudo pode ser explicado pela lógica e que mesmo objetos inanimados podem guardar ecos de vidas passadas e sofrimentos calados. Hoje, de volta à minha oficina na cidade, às vezes me pego olhando para um pequeno espelho que guardo na parede. Não vejo mais espectros ou mulheres presas. Mas quando a luz da tarde reflete no vidro, lembro-me do olhar de Amélia e do quanto a empatia, a coragem e o respeito pelas histórias alheias podem libertar não só a quem sofre, mas também a nós mesmos.